Questão 23 é uma questão sobre porcentagem. Olha a historinha aqui. Leila foi avisada no final do ano que a mensalidade escolar dos seus filhos no ano seguinte teria um aumento de 80%. Aumento de 80%, é? Olha só, um aumento de 80% é a mesma coisa que você pegar o valor da mensalidade e multiplicar por 1,8, né? Multiplicar 1,8 é a mesma coisa que somar 80%, certo? Ah, mas não é 1,80? Claro, 1,80 é a mesma coisa que 1,8. Bom, ela não concordou com o aumento e procurou o PROCON, que após analisar o caso, determinou que a escola reduzisse esse último valor, né? O valor, digamos assim, digamos que o preço da mensalidade era M. Com esse tal aumento de 80%, ficaria M vezes 1,8. Esse era o valor que a escola disse que seria para o ano seguinte, 80% de aumento. O PROCON mandou reduzir esse valor em 30%. O que quer dizer reduzir em 30%? Quer dizer dar um desconto de 30% em relação a esse preço. Mas dar um desconto de 30% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 0,7. Né? Você, quando multiplica um valor por 0,7, você está tirando 0,3 desse valor, ou seja, 30%. Então isso aqui equivale a dar um aumento de 80%, isso aqui equivale a dar uma redução de 30%, certo? A escola acatou a decisão do PROCON. Além disso, como Leila tem 3 filhos matriculados, a escola decidiu lhe dar mais de 10% de desconto na mensalidade. Como é que é? Lhe dar 10% nas mensalidades de cada um de seus filhos. Ou seja, além disso aqui, ó, ele falou que foi além disso, ó. Além. Então, mais 10%. Então, você vai pegar esse preço aqui e deu 10% em cima. Então, ela foi multiplicado por 0,9. Então dá 10%, é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Atenção, existe aqui uma dúvida de interpretação, tá? Você pode pensar que foi dado 30% e mais 10%, com um total de 40%, isso é um tipo de porcentagens que são aditivas, tá? Mas normalmente a gente trabalha com porcentagens multiplicativas, ou seja, aumentos ou descontos sucessivos, eles vão se multiplicando. Então, a primeira redução de 30% equivaleu a multiplicar o valor por 0,7. E depois, esse 10% que foi colocado em cima desse valor, equivaleu a dar a multiplicação por 0,9. Então é multiplicativo, não é aditivo. Porcentagens que vão se aplicando, elas se acumulam umas sobre as outras, tá? Elas são multiplicativas e não aditivas. Dessa forma, o aumento de mensalidade escolar passou a ser, então a gente tem que ver quanto que vai dar a nova mensalidade com essas modificações todas. A mensalidade original era M, depois passou a ser M vezes 1,8 vezes 0,7 vezes 0,9. A gente tem que fazer essa continha aqui para ver quanto é que isso vai dar. Quanto é que vai dar essa conta? Olha aqui, 1,8 vezes, vamos multiplicar esses dois aqui, ó, 0,7 vezes 0,9 é 0,63. Vamos ver quanto é que vai dar esse número decimal aqui. Para multiplicar isso aqui, a gente esquece a vírgula e considera a vírgula no final. Multiplicamos normalmente 18 por 63 e no final a gente coloca 3 casas decimais, porque aqui tem uma casa e aqui tem 2. Então, a soma das casas, né? 3 casas decimais. Então, vamos multiplicar isso. 3 vezes 18, isso aqui vai dar 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3... mais 2, 5, 54. Agora multiplica o 6 aqui. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Agora soma isso tudo. 4, 13, vai 1. Bom, deu 1134. E agora eu vou colocar 3 casas decimais. Então isso aqui deu 1,134. Então isso aqui é a mesma coisa que M vezes 1,134. Como é que a gente faz para saber qual foi
o aumento real em porcentagem. Você vai pegar a vírgula, você vai pegar duas casas decimais, e ali vai ser o teu número de porcentos, digamos assim, 13%, mas tem um 4 depois. Então isso aqui equivale a 13,4%. Claro, como o valor foi maior que 1, significa um aumento. E para saber quanto é esse aumento, você vai ver aqui os dois próximos dígitos vão te dar a unidade e a dezena da porcentagem. E o dígito que vem depois é o que tem depois da vírgula. Então o aumento final que teve, no fim das contas, foi 13,4%. Então, dessa forma, o aumento da mensalidade escolar dos filhos de Leila passou a ser, em percentual, um número compreendido entre... Bom, 13,4 é o número compreendido entre... Qual a opção correta? Entre 13 e 16. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.